é sempre legal, interessante, estarmos todo mundo assim, meio que alinhado e a cabecinha de vocês entender que acabou a Primeira Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? Lembrando, recapitulando, é um conflito de interesse entre as potências capitalistas, lideradas pelos Estados Unidos, e potências socialistas pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Pela União Soviética, que a maior parte do território era a antiga Rússia. Então, outro momento muito quente, né, dessa Guerra Fria foi o envolvimento dos Estados Unidos e da União Soviética na Guerra da Coreia. Depois de ter sido libertada da ocupação japonesa em 1945, a Coreia foi ocupada por estadunidenses e soviéticos. 3 anos depois, ela foi dividida em dois países, separados por uma zona desmilitarizada, uma República Popular da Coreia do Norte, socialista, e República Popular Democrática da Coreia do Sul, uma Coreia capitalista, né? No mapa, ainda vai estar mostrando aqui, a fronteira entre o Norte e o Sul, no entanto, era muito tensa, pois as duas Coreias queriam uma reunificação sob seu comando. Em 50, 5 anos depois, a Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul de surpresa. Os Estados Unidos, com o apoio da ONU, reagiram enviando tropas em apoio aos sul-coreanos. Os chineses, que tinham adotado o comunismo no ano anterior, entraram em defesa da Coreia do Norte. O conflito estendeu até 53, quando foi assinado um armistício de Panmunjom, que confirmou a divisão entre dois países, Coreia do Norte comunista e Coreia do Sul capitalista. O elevado número de mortes no conflito, cerca de 2 milhões e 442 mil, provocou uma enorme indignação. O fim da Guerra da Coreia, no entanto, não significou o fim da Era do Medo, que se iniciou com a Guerra Fria nos últimos anos. O governo norte-americano, norte-coreano, na verdade, chefiado pelo líder comunista Kim Jong-un, conhecido como Presidente Eterno, fez repetidas ameaças aos Estados Unidos, sinalizando com a possibilidade de uma guerra atômica. Em 2018, entretanto, né, ocorreu uma reaproximação entre os dois países. Os líderes das duas Coreias prometeram fazer um esforço pela paz. E com pouco depois, a Coreia do Norte anunciou o fim dos testes nucleares. Perseguições e crimes contra a humanidade. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, as suspeitas de simpatizar com um país adversário eram perseguidas e duramente reprimidas. Nos Estados Unidos, nos anos 50, o líder das caças comunistas, o senador Joseph McCarthy, né? Que é, né? Ele vai iniciar o macartismo, que é o movimento que recebeu o nome por ter sido liderado por ele, né? Ele perseguiu e levou à prisão cientistas, escritores, artistas, professores, funcionários do governo. Até mesmo Charlie Chaplin foi perseguido pelo macartismo, obrigado a se exilar. Essa campanha anticomunista ocorreu entre 1950 e 54, período durante o McCarthy dirigiu o Comitê das Atividades Anti-Americanas do Senado. Na União Soviética, o ódio à superpotência rival também era alimentado por perseguições, queimas de livros, prisões arbitrárias e execuções. Só que, no caso da União Soviética, o líder da repressão era o próprio chefe de Estado, Joseph Stalin. Então, o stalinismo, né, ele também reprimia brutalmente os cidadãos do leste europeu. Stalin organizou julgamentos forjados, internou seus opositores em hospitais psiquiátricos, promoveu fuzilamentos em massa e enviou para os campos. Na União Soviética, o ódio à superpotência rival também. Aqui tá tudo igual. Deixa eu ver aqui. Nos campos de trabalhos forçados e para o exílio da Sibéria, todos aqueles que considerava adversários. Então, pessoal, só lendo o texto aqui, eu vou colocar o vídeo aqui que explica e apresenta melhor. Ah, Viu? oi? Tem como aceitar a Ana?
Acho que eu acabei de aceitar. Vê se ela entrou. Eu vi que tinha alguém aqui. Eu Beleza. vi os textos aqui, mas eu tava tentando. Deixa eu ver aqui. Acho que já foi. Não, não foi. Não, conseguiu. Ana Clara, né? Deu Uhum. certo. Vou pôr o vídeo aqui para quem não assistiu. Ele é um vídeo de 8 minutos. Duas Coreias. E tudo começa em 1900 a Guerra da Coreia. Para entendermos a Guerra da Coreia, primeiro precisamos entender o porquê existem duas Coreias. E tudo começa em 1910, quando a Coreia é anexada pelo Império Japonês. E bom, os japoneses naquela época não eram as melhores pessoas do mundo, na verdade eles eram bem malvadões. Então durante 35 longos anos, os coreanos viveram sob o domínio japonês, que os tratavam como inferiores e os exploravam. Inclusive, em 1937, os japoneses começaram a proibir os coreanos de falarem coreano, e algum tempo depois eles proibiram até nomes coreanos. Eles deveriam agora usar nomes japoneses. Tudo isso para meio que matar a cultura coreana e impor a japonesa. Porém, isso obviamente deixou os coreanos bem, mas eles infelizmente não podiam fazer muita coisa, pois o exército japonês era muito forte. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Coreia passou a ser ainda mais explorada, tanto em recursos naturais quanto pessoas que foram para a guerra lutar pelo Japão. Porém, como vocês bem sabem, o Japão perdeu. Em uma reunião foi decidido que a Coreia finalmente seria independente do Japão. Então foi feito um acordo antes mesmo dos japoneses se renderem, em que a União Soviética declararia guerra ao Japão e, em troca, ela poderia ter uma zona de influência na Coreia, no caso, na parte norte, até o paralelo 38. Então, eles fizeram. Porém, os americanos estavam com medo que os soviéticos não cumprissem com o acordo e ocupassem toda a Coreia. Então, eles ocuparam a parte sul do país. Com isso, eles decidiram que iriam ocupar o país por 5 anos. Os coreanos não gostaram muito disso, até porque eles não decidiram nada. Durante esses anos, cada país começou a influenciar os coreanos com suas ideologias. Também aconteceram várias manifestações sangrentas, principalmente na parte sul. Então, em 48, os soviéticos foram embora, como estava no tratado. No ano seguinte, os americanos também deixaram o país. Porém, ele continuou dividido em dois governos. O do norte era comandado por Kim Il-sung, e a Coreia do Sul elegeu Syngman-rhee. Um era um comunista que faria de tudo para unificar a Coreia à sua visão, e o outro era um anticomunista que faria o que tivesse que ser feito para impedir o comunismo no país. Ambos queriam unificar a Coreia à sua visão. Isso obviamente deixou um clima de tensão na Península Coreana. Alguns anos antes, ocorreu uma guerra civil na China, onde no fim ela acabou se tornando um estado comunista, controlado por Mao Tse-tung. E os Estados Unidos não fizeram nada para impedir isso. Com isso, a Coreia do Norte achou que os Estados Unidos também não iriam se importar com a Coreia do Sul. Então, depois de uma reunião em Moscou, foi decidido que eles iriam atacar a Coreia do Sul. A União Soviética e a China dariam algum apoio com equipamentos. Além disso, os chineses enviariam 50 mil soldados de origem coreana para lutar pela Coreia do Norte. O exército da Coreia do Norte era bem equipado e em maior número, e com equipamentos soviéticos. Já o da Coreia do Sul foi deixado de qualquer jeito. Então a Coreia do Norte, usando uma desculpa, falou: "Olha gente, os soldados sul-coreanos atravessaram a linha. É guerra, porra!" Então eles atacaram de surpresa. O presidente sul-coreano com isso ficou meio paranoico e começou a matar todos que ele achava ser comunista. Tipo, ei, você tá usando vermelho? Comunista! E tchau pra essa pessoa. Isso obviamente pegou bem mal para a imagem dele. Voltando para a guerra, a Coreia do Norte rapidamente dominou boa parte do país, inclusive a capital. Ao contrário do que a Coreia do Norte pensava, os Estados Unidos se importaram sim com a invasão, e muito. Então algumas forças americanas até tentaram ajudar a Coreia do Sul, mas eles não podiam fazer muita coisa. A dominação do exército norte-coreano foi muito rápida, até que chegou um ponto em que os sul-coreanos ficaram presos nessa pequena parte da Coreia, conhecida como Perímetro de Pusan, e conseguiram conter os avanços dos norte-coreanos. Enquanto tudo isso acontecia, foi decidido pelas Nações Unidas que eles iriam interferir. Para os Estados Unidos, a conquista da Coreia do Sul seria como um dominó.
para outros países da Ásia se tornarem comunistas também. E ele não poderia deixar isso acontecer. Lembre-se que estamos na Guerra Fria. Então, depois de conterem os avanços dos norte-coreanos, por um tempo, os reforços finalmente chegaram. Apesar da maioria serem americanos, o exército da ONU era composto por pessoas de várias nações diferentes. E juntos, eles fizeram um contra-ataque e começaram a empurrar os norte-coreanos de volta para o norte. Além de empurrá-los de volta, as Nações Unidas fizeram uma invasão no norte da Coreia do Sul, perto da capital, e rapidamente expulsaram os norte-coreanos. Porém, eles não pararam por ali e foram adentrando o território norte-coreano. A China havia avisado que se eles entrassem em território norte-coreano, eles iriam interferir. Porém, os americanos achavam que eles só iriam mandar alguns reforços, nada demais, e continuaram invadindo a Coreia do Norte. O general Douglas MacArthur não queria apenas uma guerra na Coreia do Norte, mas até a China, e ele defendia o uso de armas nucleares para isso. Porém, para nossa felicidade, os seus superiores não permitiram isso, até porque a União Soviética já tinha uma bomba nuclear também. Além disso, eles deixaram claro que a guerra deveria ficar em território coreano. Algum tempo depois, eles até tiraram esse general para não causar problemas maiores. Voltando à guerra, eles estavam indo bem. Eles já tinham dominado a capital, Pyongyang, e a Coreia do Norte estava quase toda dominada, até que os chineses resolveram entrar na guerra do lado da Coreia do Norte e começaram um contra-ataque surpresa. E não foram só alguns poucos chineses, foram vários. E assim eles começaram a empurrar os sul-coreanos e o exército da ONU de volta para o sul. Inclusive passaram da fronteira novamente e mais uma vez dominaram a capital sul-coreana. Porém, os sul-coreanos lançaram um contra-ataque novamente e pegaram a capital de volta. A partir daí a guerra ficou assim, eles iriam pegando uma pequena parte e perdendo outra ali. Até que chegou um ponto em que eles começaram guerras de trincheiras, assim como na Primeira Guerra Mundial, e basicamente não se moveram. Durante um bom tempo eles ficaram mantendo suas posições, porém muitas batalhas ocorriam nos céus. Todos ficaram cansados e sabiam que essa guerra não iria levar a lugar nenhum, até que eles resolveram assinar um armistício em 1953. As fronteiras ficaram assim mesmo, foi criada uma zona desmilitarizada, porém tecnicamente a Guerra da Coreia ainda está acontecendo até hoje, pois nenhum tratado de paz foi assinado. Essa foi uma guerra sem vencedores. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram, mas estima-se que o número chegue perto de 3 milhões, sendo que a maioria eram civis. Durante muito tempo, a Coreia do Sul era a Coreia ruim, pobre e com dificuldades, enquanto a Coreia do Norte até que estava indo bem. Porém, nos anos 80, as coisas mudaram. A Coreia do Sul começou a crescer rapidamente, se tornando um país extremamente rico e desenvolvido. Já a Coreia do Norte é a Coreia que todos nós conhecemos. Um país fechado, sem liberdade e que em certos momentos da história nem conseguiu alimentar seu próprio povo, como na Grande Fome da Coreia do Norte, que aconteceu algum tempo depois da queda da União Soviética. Hoje, a Coreia do Norte ainda é um país muito militarizado e continua com muita raiva dos Estados Unidos. O país conseguiu desenvolver uma arma nuclear, o que preocupa a todos. E todos os anos eles vêm fazendo testes de armas de longo alcance. E países aliados dos Estados Unidos, como Japão e Coreia do Sul, ficam sempre em estado de alerta. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Este vídeo... Pessoal, eu vou continuar aqui, eu vou passar outro vídeo para dar sequência aqui no conteúdo, falando sobre a Guerra do Vietnã. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Hoje vou contar para vocês que o Vietnã não se rendeu a um gigante azul radioativo. A Guerra do Vietnã durou de 1959 até 1975 e tem grande impacto na cultura dos Estados Unidos, como visto em Watchmen, em que alguns dos principais personagens lutam no conflito. A origem da guerra é complexa. Ela sucedeu à Guerra da Indochina contra o domínio colonial francês, que se iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial. Agora, por qual motivo os Estados Unidos entrou na guerra? Vivíamos o período da Guerra Fria, uma disputa geopolítica e ideológica entre Estados Unidos e seus aliados contra a União Soviética e seus partidários. Um dos componentes da política externa dos Estados Unidos durante a Guerra Fria era o de interromper a expansão do comunismo.
com receio de um efeito dominó. Se um país tornasse-se comunista, outros países da região poderiam ser influenciados pelo seu vizinho. Deter uma unificação do Vietnã sob o governo comunista do Norte era uma maneira, na perspectiva do governo dos Estados Unidos, de impedir que toda a Indochina, as Filipinas e até mesmo o Japão se tornassem comunistas. Essa perspectiva de que a Guerra do Vietnã poderia mudar o rumo da Guerra Fria é muito explorada por Alan Moore nos quadrinhos. Os Estados Unidos vencem com uma nova superarma. A União Soviética acirra a Guerra Fria, aumentando o potencial de uma guerra nuclear. Voltando ao mundo real, em agosto de 1964, um episódio mudaria o curso da guerra. O incidente do Golfo de Tonkin é motivo de polêmica até hoje. Lanchas patrulheiras do Vietnã do Norte atacaram navios dos Estados Unidos. Alguns dizem que o incidente nunca aconteceu. Foi apenas uma desculpa política para o que se sucedeu. O Congresso dos Estados Unidos autorizou o presidente Lyndon Johnson a usar forças militares convencionais sem necessidade de declaração de guerra para auxiliar aliados dos Estados Unidos. Não poderia usar apenas armas nucleares sem declaração de guerra. Até esse momento, os Estados Unidos mandavam apenas equipamentos e assessores militares. E você ouviu direito, os Estados Unidos nunca declararam guerra contra o Vietnã. Na verdade, a última vez que os Estados Unidos declararam estado formal de guerra foi na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, uma das duas superpotências do mundo na época, entrou na guerra para valer. Cerca de 500 mil de militares do país estiveram no Vietnã simultaneamente no ápice do envolvimento no conflito. No total, mais de 2,5 milhões de militares dos Estados Unidos serviram no Vietnã, muitos desses obrigados. Foram mobilizados tantos aviões e realizadas tantas missões que o Laos, até hoje, é o país mais bombardeado do mundo. Mais de 7 milhões de toneladas de bombas foram jogadas pelos Estados Unidos durante a guerra, mais de 3 vezes o número da Segunda Guerra Mundial. Isso sem falar nas tropas aliadas dos Estados Unidos, como Coreia do Sul e Austrália. Então, como essa potência militar perdeu a Guerra do Vietnã? Perdeu? Depende. Da falta dos Watchmen? Não, mas ainda depende. Alguns políticos e historiadores militares defendem que a maior parte das grandes batalhas foram vencidas pelos Estados Unidos. A diplomacia que forçou os Estados Unidos a diminuírem sua participação após conseguir concessões dos comunistas. No campo militar, os Estados Unidos não foram derrotados. Lembrando aquela máxima do general e teórico prussiano do século XIX, von Clausewitz, a guerra é a política por outros meios. Um conflito armado é uma maneira de atingir um objetivo político, no caso, impedir a unificação do Vietnã sob o comunismo. A pressão da opinião pública pelo custo financeiro e humano da guerra fez com que os Estados Unidos se retirassem gradualmente do conflito. Morreram mais de 50 mil americanos, mais de 300 mil feridos, desses mais de 20 mil incapacitados permanentemente. As dificuldades de reinserção social dos veteranos de guerra, muitas vezes traumatizados e com pensões pequenas do governo, foi um dos grandes problemas dos Estados Unidos nos anos seguintes ao conflito, motivando os estudos que definiram o transtorno de estresse pós-traumático na psiquiatria. Os movimentos pacifistas, as denúncias de atrocidades da guerra, a oposição política e movimentos de direitos civis fizeram com que os Estados Unidos saíssem de uma guerra vista como sem sentido pela população. Após a retirada da superpotência do conflito, em 1973, o Vietnã do Sul ficou enfraquecido e, em 1975, os dois países foram unificados sob a liderança comunista do Norte. Ou seja, o objetivo político dos Estados Unidos não foi atingido. A derrota e o debate político causado pela Guerra do Vietnã, seus mortos e veteranos, marcaram profundamente a cultura e a sociedade americana, tema presente em muitos filmes e quadrinhos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo.